Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aberta. E hoje é o papo sobre artigo científico, que eu acredito que é um interesse de todos nós que estamos aí vivendo a jornada acadêmica e que possivelmente o artigo científico vai passar pelas nossas produções. Então, sejam bem-vindos. E gostaria de saber se está tudo certo aí com o meu áudio e com a minha imagem, por gentileza. Para a gente poder iniciar a aula estando tudo certo aqui. Luana está sim? Ótimo. Ótimo. Vou dar uma esperadinha, uns 2 minutinhos aí para vocês entrarem e eu já inicio a aula, tá? Hoje a gente vai buscar ser bem pontual e até finalizar aqui a aula até 10 para o meio-dia, para não acontecer o que aconteceu nas aulas anteriores, ok? Para ficar bom para todo mundo, né? Vamos lá, deixa eu preparar aqui minha água. Bem-vindos, bem-vindos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na transmissão. Tá tudo certo. Vamos lá, pessoal. Quem está acompanhando as aulas anteriores? Está fazendo sentido? Estão gostando? E, principalmente, estão aplicando os conceitos, os conhecimentos que eu estou trazendo para vocês? Esse feedback é muito importante para mim, no sentido de melhoramento, né, de aprimoramento das aulas e realmente ensinar aquilo que vocês vão se apropriar, tá? Então, se vocês me derem o feedback de quem, né, está acompanhando aí as aulas, está aproveitando, eu vou ficar muito feliz. Bom, gente, 10h50, vamos iniciar aqui a nossa aula, tá? Os conteúdos da nossa aula. Então, eu novamente tentei organizar aqui o que é mais fundamental, o que é mais importante da gente saber para conseguir colocar em ação, tá? A ideia é que as aulas não seja, né, mais acúmulo de informação na cabeça de vocês, não. A ideia é que eu traga pontos que vocês consigam, de fato, implementar nas produções de vocês, tá? Sejam elas textuais, sejam elas nas produções das pesquisas de vocês, tá? Hoje a gente vai focar na textual, especificamente do gênero, da produção científica, da produção de conhecimento, né? O gênero mais escrito pelos pesquisadores, né? Mais escrito da forma de se divulgar conhecimentos, de se divulgar resultados de pesquisa, tá certo? Então, nós vamos falar aqui hoje de revisão bibliográfica, artigo de revisão bibliográfica, também chamado de artigo de revisão de literatura, tá? Ele tem essas duas nomenclaturas, mas a gente está falando da mesma coisa, ou seja, nós temos duas grandes formas de se produzir artigos científicos. A primeira forma é baseada numa pesquisa original, numa pesquisa própria. Então, a Ana Júlia, lá no TCC, ela fez uma pesquisa com um método, investigou através de documentos, né? Foi feita uma pesquisa documental, ela fez as análises, ela escreveu sobre essas análises, fez sínteses, e então escreveu o seu artigo que derivou ali o trabalho de conclusão de curso e posteriormente foi publicado. Esse é um tipo de artigo científico que é feito com base em uma pesquisa original, quando o pesquisador realiza a sua própria pesquisa dentro das convenções científicas. O segundo tipo de artigo é o artigo de revisão. O que é o artigo de revisão? Ele não aplica uma pesquisa original, mas ele se baseia nos resultados derivados de pesquisa de outros pesquisadores. Ou seja, ele vai escrever sobre aquilo que os outros produziram diante de um determinado
campo de conhecimento de um determinado tema de pesquisa, ok? Então, só para vocês saberem, artigo científico, temos aí duas ramificações: o artigo original de pesquisa e o artigo com base na leitura de outras pesquisas, que é justamente o artigo de revisão ou o artigo de literatura. Aí, dentro dessa categoria de artigo de revisão, há outros tipos de artigos, e dentro desses outros tipos, há outras ramificações também de acordo com a metodologia trabalhada pelo pesquisador, certo? Então, já sabemos aqui o que é um artigo de revisão bibliográfica, de revisão da literatura. É a análise de um determinado corpo de material científico, né, escrito sobre um determinado tema. Então, esse corpo de material científico pode ser livro, pode ser artigo, pode ser trabalhos de conclusão de curso, pode ser resumos expandidos, pode ser anais de eventos, ou seja, tudo aquilo que é produzido dentro da universidade, dentro das convenções científicas, certo? E aí, a revisão bibliográfica, a revisão de literatura, ela é feita com base no quê? Com base na busca, na coleta e na análise desses materiais, né? Então, por isso que tem que definir já de antemão, né? O primeiro passo para qualquer pesquisador iniciante é definir aquilo que se quer buscar, aquilo que se quer pesquisar, aquilo que se quer explorar diante daquela área, certo? Bom, dentro da revisão bibliográfica, a gente tem alguns tipos de revisão, tá? Os estudiosos identificam esses tipos de revisão em três grandes categorias. A primeira categoria é chamada de narrativa, também conhecida, também chamada como estado da arte. Então, muito provavelmente, vocês já leram artigos aí durante as disciplinas da graduação. A história da educação, um estado da arte. A geografia em Criciúma, um estado da arte. Um estado da arte sobre a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o pesquisador escreveu sobre aquilo que se produziu diante de um determinado tema. É esse artigo que a gente vai focar na aula, tá? Não é artigo de revisão sistemática, não é artigo de revisão integrativa. Já vou explicar a diferença entre eles, mas só para vocês saberem. O artigo chamado de artigo de revisão narrativa ou artigo de revisão, conhecido como estado da arte, da revisão bibliográfica, ele é mais simples, porque ele vai fazer a análise das produções de determinado campo de conhecimento. Então, essa análise, ela vai estar, na verdade, vinculada àquilo que o pesquisador se perguntar, aos objetivos dele. Então, ela é bem aberta no sentido da abordagem, que abordagem que eu quero dar diante daquilo que foi produzido, tá? Então, vamos lá. Nesse tipo de estudo, são analisadas as produções em determinada área, fornecendo o estado da arte sobre um tópico específico, evidenciando novas ideias, novos métodos, subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada. Vou pegar aqui o tema da minha tese de doutorado, tá? O tema da minha tese de doutorado foi a luta anti-apartheid aqui no Brasil. Da temática anti-apartheid, eu poderia dar 1 milhão de abordagens sobre ela. O anti-apartheid no Ocidente, o anti-apartheid na África, praticado na África do Sul, o anti-apartheid praticado no Brasil, né? O anti-apartheid, como ele foi noticiado pelas revistas da década de 70. Tá vendo as 1 milhão de possibilidades que eu poderia dar para esse tema? É esse o objetivo da revisão da narrativa / estado da arte, da revisão bibliográfica que a gente está focando aqui nessa aula, tá? Então, por essa possibilidade da gente dar uma abordagem específica ao tema, nesse tipo de revisão bibliográfica não tem critérios muito específicos, muito explícitos, muito rigorosos, tá? O pesquisador, ele vai definir se ele quer estudar somente teses, somente dissertações, somente artigos, se ele vai fazer uma busca ampla ou mais limitada. Eu vou pesquisar aqui os trabalhos dos últimos 5 anos. Não, vou olhar para os últimos 15 anos, né? Então, a seleção desses estudos do período
e de outras características para coleta e para análise da revisão narrativa / estado da arte, ela é bem subjetiva. Então, é por isso que a gente, na graduação, consegue fazer um artigo da revisão bibliográfica. Um aluno de pós-graduação consegue fazer um artigo de revisão bibliográfica, no doutorado consegue fazer, porque a gente segue convenções mínimas, critérios mínimos que são aceitos dentro da produção bibliográfica específica da revisão narrativa, diferente da sistemática. Qual é a diferença da sistemática e da integrativa, tá, gente? O artigo de revisão sistemática, ele é bem específico ali, ele é bem utilizado na área da saúde, na área da psicologia, né? Então, aqui na revisão sistemática, a palavra sistema já remete realmente a um sistema, um passo a passo, um protocolo que o pesquisador vai seguir ao coletar, organizar e analisar esses dados. Então, vocês podem reparar que nos artigos de revisão sistemática tem gráfico, tem tabela, tem fluxograma, que o pesquisador explica exatamente como ele fez, quais os artigos ele incluiu, quais foram excluídos. Os critérios aqui, tá, na sistemática, eles são bem explícitos. E na revisão sistemática, não se analisa qualquer material, qualquer pesquisa, é apenas pesquisa original. Então, geralmente, na revisão sistemática, você não vai incluir artigos de revisão da literatura, né? Você vai incluir artigos, por exemplo, com a metodologia com método experimental, né? Com método com saída de campo, né? Com métodos bem específicos. Diferente da integrativa. A integrativa, o que acontece? Ela é um pouquinho mais solta que a sistemática, né, no sentido de explicar esses critérios e seguir esses critérios, esse protocolo, esse sistema. Só que na integrativa, ela também utiliza pesquisas de revisão bibliográfica, pesquisas de campo, pesquisa, né, documental, metodologia survey, enfim, aqui você pode colher materiais de diferentes metodologias. Na sistemática, não, apenas pesquisa original, tá? Então, é por isso que nesta aula, e dentro de tudo que eu já produzi, tá? Pessoal, eu sou da área da história, né? Da área de humanas. Na história, dificilmente a gente encontra um artigo de revisão sistemática. Eu nunca li, nem na graduação, nem no mestrado e nem no doutorado, um artigo de história de revisão sistemática. Nós não produzimos esse tipo de escrita dentro da nossa produção. Então, pode ser que tenham pessoas aqui da área da saúde, da medicina, odonto, né? Os alunos de medicina perguntam muito isso para mim no direct. Professora, tem aula de revisão sistemática? Não tenho, nunca produzi. Para dar uma aula de revisão sistemática, eu teria que estudar muito, chamar alguém para falar comigo, né, no sentido de explicar esse sistema, esses critérios, né, porque os critérios também, os protocolos, eles variam também. Tem pesquisadores que seguem protocolo A, protocolo B, protocolo C, tá? Então, a sistemática, ela é mais rigorosa no sentido da metodologia. A integrativa, eu já li artigos de história de revisão integrativa. Na integrativa, eles explicam um pouco mais o método, mostra ali um fluxograma, uma tabelinha, né? Mas ela é um pouco mais parecida com a revisão narrativa, tá? Então, vamos tentar não criar uma hierarquia na nossa cabeça, mas entre a integrativa, a sistemática e a narrativa, a gente foca na narrativa. Por quê? Porque a narrativa a gente pode escrever a qualquer momento da nossa jornada acadêmica, seja estando na graduação, na pós ou no doutorado. Na narrativa, a gente não precisa exercer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Com uma pesquisa básica, a gente já consegue escrever um artigo de revisão bibliográfica, né, de revisão narrativa. Então, ela tem aqui as suas características que nos permitem produzir esse tipo de conhecimento e escrever esse tipo de texto, certo? Então, esse primeiro ponto aqui, o que é a revisão bibliográfica, é para esclarecer um pouco aí para vocês, né? Esse mundaréu de informações que chega. É um artigo de pesquisa survey. É um artigo qualitativo descritivo. É um artigo de metodologia. De metodologia de campo,
né? Então, todas essas denominações que chegam para a gente, elas estão dentro desses grandes guarda-chuvas. Então, a gente tem a ramificação, artigo de pesquisa, artigo de revisão. Dentro da revisão, a gente tem essas 3 grandes ramificações, que é narrativa, integrativa e sistemática, ok? Entenderam, gente, isso aqui? É bem importante da gente entender para poder se situar. Porque às vezes você vai baixar ali um artigo que é revisão sistemática, é tanta informação, é tantas categorias e tantas minuciosidades que a gente acha que não vai dar conta. E não é aquilo que a gente vai produzir. A gente vai produzir um artigo de revisão bibliográfica narrativa, mais solto, mais leve, com mais possibilidades, com mais foco de abordagem, né? E menos rigoroso que os 2 anteriores, ok? Então, o artigo de narrativa, por exemplo, o artigo da revisão narrativa, ele pode ser o TCC, tá? Ele pode ser o trabalho da disciplina de um mestrado, da disciplina de uma graduação, né? É difícil a disciplina de graduação solicitar um artigo, né? Mas caso solicite, um artigo de revisão narrativa cai muito bem, tá? Alguma dúvida com relação a isso aqui que eu expliquei? O que é a revisão bibliográfica e qual tipo de artigo essa aula vai focar? Deixa eu abrir aqui o chat. Milena, não vai ficar disponível para assistir mais tarde, tá? Em breve, vou indicar para quem quiser ter acesso a todas as aulas, tá? Eu vou indicar ali a abertura da minha comunidade. Mas eu pretendo lançá-la na semana que vem, tá? E aí vocês poderão ter acesso se quiserem. Adriana, tudo ok? E a integrativa, como funciona a escolha desses critérios? Então, a escolha desses critérios se baseia com base na pergunta de pesquisa e nos objetivos que todas elas vão ter, tá? A partir da pergunta de pesquisa e dos objetivos, você estabelece ali os critérios de inclusão, de exclusão, de busca, de análise, ok? Queria muito material da última aula, estava com problema na net. Ai, dona Mari. Então, para a área de saúde, o artigo de revisão narrativa seria inadequado? Não seria inadequado, tá? Nenhum deles é inadequado para as áreas de atuação. Não é inadequado. Você pode escrever o artigo de revisão estando na área da saúde. Há muitos, tá, gente? É porque a gente tem que começar a ter o costume de buscar e ler essas produções, tá? No sentido de hierarquia, digamos assim, o considerado aqui mais seguro, digamos assim, das pesquisas é a revisão sistemática, sem dúvida, tá? É a revisão sistemática, principalmente ali na área da saúde. Mas as outras áreas lidam muito bem e aceitam muito bem com esses outros gêneros ali dentro da revisão de literatura, ok? Então, vamos lá. Bom, falei das 3, né? Agora eu vou dizer o porquê da gente escrever a revisão narrativa, a revisão de estado da arte, tá? Escrever um artigo de estado da arte. Primeiro, ela é muito adequada para a fundamentação das nossas pesquisas. Então, quem vai fazer um TCC, quem vai fazer um projeto de pesquisa, pode aproveitar a revisão bibliográfica que vai ser feita, ou seja, o estudo dos materiais daquele tema de pesquisa, para escrever esse artigo de revisão, tá? Então, a revisão bibliográfica também, o artigo de revisão bibliográfica, ele também é muito importante, muito fundamental para a contextualização daquela pesquisa, ou seja, ajudar ali o pesquisador, né, e o pesquisador a comunicar também para os pares, né, a situação do tema de pesquisa dele, né, dentro de um contexto mais amplo, permitindo que esse tema seja relacionado, discutido, né, com outros temas dentro daquela área de pesquisa, tá? E também porque o artigo de revisão de literatura, né, revisão narrativa, porque é muito mais simples de ser feito do que uma revisão sistemática, do que uma revisão integrativa, tá? O que tem nessa simplicidade, tá? Ao meu ver, primeiro, a flexibilidade, ou seja, permite a gente estabelecer um olhar específico diante daquele campo, né? E entender aquele campo. Para quem nunca fez pesquisa, né? Para quem nunca escreveu um artigo, o ideal é iniciar pelo artigo de revisão / estado da arte, porque ele vai te dar um norte daquilo que foi produzido sobre aquilo que você quer escrever.
Então, se no seu TCC você quer falar de letramentos na formação de professores, você precisa entender quem falou sobre letramentos na formação de professores antes de você, né? Então, assim, é basicamente o artigo de revisão, né? O artigo de revisão narrativa / estado da arte é basicamente meio que um critério para você exercer uma pesquisa, tá? E se você quer publicar, esse é o primeiro passo. Para quem está na graduação, vai por esse artigo, porque esse é o mais básico de ser feito, tá? E vai servir para a tua pesquisa, tá? Ele vai ter utilidade dentro da tua pesquisa. Segunda, facilidade de escrita, uma estrutura menos rígida que facilita a construção da redação, né? Permitindo que organizamos as nossas ideias aí de forma mais intuitiva e mais acessível. Eu trouxe ali depois uma tabela, acho que ela já está até disponível na pastinha, tá? Para a gente organizar essas ideias diante de todo o material que a gente colhe na revisão, ok? E, claro, como eu falei, né? Iniciando uma pesquisa, eu preciso iniciar a revisão bibliográfica. Então, o artigo de revisão de literatura é uma exploração inicial, né? Para a gente investigar aí um tema que está emergente, um tema que é novo, um tema que você talvez ache que não tenha nada escrito, né? Não achei nada. Não, mas peraí, tem que investigar ali em novas bases de dados, investigar o que foi produzido na minha universidade sobre aquele tema, e você acaba encontrando. E diante do que encontrou, você tem que analisar aonde que os pesquisadores avançaram e aonde que houve limites para você entrar ali com a sua pesquisa, certo? Então, estou fazendo aqui a defesa da escrita de um artigo de revisão bibliográfica, tá? Pessoal, para ficar menos confuso, quando eu falar revisão bibliográfica, é o artigo de revisão narrativa, tá? Eu vou ficar só nesse conceito, porque se eu ficar misturando todos, vai confundir a minha cabeça, vai confundir vocês, tá? Então, daqui para frente, eu vou falar revisão bibliográfica, entendam como a revisão bibliográfica narrativa, o estado da arte, certo? Dúvidas até aqui? Deixa eu olhar aqui as perguntinhas. Não temos perguntas, então vamos seguir. Deixa eu tomar uma água. Agora vamos lá, o como fazer, né? Para isso que a gente está aqui, para aprender como fazer o artigo de revisão bibliográfica. Primeiro passo, tá? Tá até no título aqui da nossa aula. Tem que ter um planejamento, gente. Não dá para chegar, abrir o computador, abrir o Word, artigo sobre a história das mulheres que trabalhavam na região carbonífera em Criciúma, um estado da arte. Né? Não dá para começar assim, tem que ter um planejamento, um passo a passo para você conseguir escrever, executar a revisão bibliográfica, né? A pesquisa, porque para escrever um artigo de revisão tem que ter pesquisa, né? Para escrever qualquer artigo tem que ter pesquisa. Então tem que planejar, ter um passo a passo para você conseguir escrever de forma mais fácil possível, de forma mais fluida possível, né? Vamos lá, o passo 1, definir o tema. Gente, aqui o tema tem que ser bem específico, porque essa especificidade, ela pressupõe a pesquisa científica, tá? Toda pesquisa científica, ela não vai explicar o mundo, ela vai explicar um pequeno fenômeno dentro daquela área que faz parte do mundo, certo? Então, para escrever um artigo de revisão bibliográfica, eu tenho que ter bem delimitado, eu tenho que fazer os recortes e saber exatamente o que eu quero pesquisar. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Que vocês vão perceber essa delimitação. Na hora que vocês baixarem o material, tá vendo esse mais aqui, lá no PDF? Ele vai ter o link que vai para o artigo, tá? Eu deixei o link para vocês. Então, o que tiver essa anotação é porque o título não saiu da minha cabeça, mas eu fui catando uns artigos e trouxe aqui de exemplo para vocês, certo? Então, todos esses aqui são artigos de revisão bibliográfica, tá? Depois vocês podem consultar. Vamos lá. Letramento acadêmico e formação de professores pesquisadores na área de letras. Já está me dizendo qual é o tema, mais ou menos aqui, em que área que o pesquisador focou, que abordagem que ele deu, tá? Dentro da perspectiva de letramento, eu vou investigar aqui o letramento na área de letras. Então, provavelmente, ou ele pesquisou na graduação ou na pós, mas focado para os graduandos em letras, né? Então, é bem específico.
Conflito interno e internacionalizado, a história da proteção internacional dos direitos humanos, específico, né, dentro da temática de direitos humanos, ele focou no conflito internacional, e mais ainda, ele focou na história da proteção internacional através, né, dos direitos humanos. Terceiro, uso da gamificação e das teorias freirianas na educação de jovens e adultos. Um mapeamento sistemático. Aqui é uma revisão sistemática na área da educação que eu encontrei, tá? Muito interessante. E que, se vocês baixarem depois desse artigo aqui, vocês veem que os pesquisadores aqui seguiram uma série de critérios, eles demonstram isso lá no artigo como foi feito, tá? A produção do conhecimento da saúde pública sobre a relação homem-saúde. Uma revisão bibliográfica. Africanas e africanos em desterro. Aqui tem um período, né? Pressupostos e possibilidades para o ensino de história. Esse artigo aqui é meu. Eu publiquei ele assim que eu finalizei o estágio. Aproveitei a pesquisa que eu fiz para o estágio e escrevi um artigo de revisão bibliográfica. Tá? Então, temas, gente, pegou o assunto ali da tua área, delimita o tema, tá? Esse é o primeiro passo e mais importante para o teu artigo ficar bem escrito, bem delimitado. Passo 2, formular a pergunta de pesquisa. Aí já falei tanto disso aqui, já produzi tanto post sobre a pergunta de pesquisa, né? É simplesmente, gente, entender que quando a gente se põe a pesquisar, a gente tem que ter um porquê, né? Porque a atividade de pesquisa é para responder uma pergunta. Então, se você não fizer uma pergunta diante daquele fenômeno, por que você vai pesquisar? Qual é a resposta que você vai dar para a sociedade? Campo de conhecimento diante daquilo ali, entendeu? Então, tem que fazer uma pergunta de pesquisa, tá? Segundo Gil, um problema deve ser formulado na forma de pergunta, deve ser claro, deve ser preciso, deve ser empírico, ou seja, possível de ser pesquisado, suscetível de solução e delimitado a uma dimensão viável, tá? Alguns exemplos de pergunta de pesquisa. Vamos lá. Como a pandemia Covid-19 impactou a saúde mental de profissionais de saúde em hospitais? Quais são as principais descobertas na literatura sobre a relação entre neuroplasticidade e a recuperação de lesões cerebrais? De que forma as metodologias de ensino híbrido afetam o desempenho acadêmico de estudantes do ensino médio? Como as políticas de imigração afetam os direitos humanos de refugiados em países de acolhimento? Tá vendo como são perguntas curtas, simples, direta, né? Sem aquele alongamento, sem um monte de vírgula, que quando o leitor chega no final da pergunta, ele não sabe exatamente o que você está perguntando, né? Então, seja sucinto, seja direto, objetivo, tá? Como a pesquisa sobre a história das mulheres tem evoluído nas últimas décadas e quais temas. Eu posso até delimitar ainda mais isso aqui, ó, evoluído nas últimas 2 décadas e quais temas têm ganhado destaque. Para eu responder essa pergunta aqui, tá? Essa pergunta aqui da evolução da história das mulheres, é só eu buscar materiais, artigos, teses, dissertações sobre isso aqui e fazer a análise desses materiais. No que os pesquisadores focaram? O que eles descobriram? Quais as limitações que eles identificaram? Né? Como a história mais contemporânea das mulheres tem diversificado, tem diferenciado do que foi produzido nos séculos anteriores. Tá? Então, todas essas perguntas aqui que eu coloquei para vocês, as respostas estão justamente na análise dos materiais sobre eles. Né? Então, aqui, a relação entre neuroplasticidade e recuperação de lesões cerebrais. Eu vou buscar artigos. Eu escrever alguma coisa, um resumo expandido.
Gente, eu baixava uns 10 resumos expandidos diferentes, lia esses resumos, via como que o autor iniciava uma frase, como ele finalizava, como que era a estrutura, quantas páginas, né? A primeira coisa que me preocupa quando eu vou escrever um texto, pode parecer bobagem, tá? Mas a primeira coisa que me preocupa é quantas páginas tem. Toda vez que eu pego algo para ler também, eu dou uma folhada, ó, quantas páginas tem. Porque eu já boto na minha cabeça, são só 10 páginas, são só 12 páginas, são só 6 páginas. Pô, 6 páginas? Não vai conseguir escrever 6 páginas disso aqui? Entendeu? É meio que uma informação que te traz uma certa motivação para conseguir escrever aquele material, tá? Bom, trouxe aqui esses exemplos, né, para estimular vocês, para inspirar vocês a já pensarem aí no tema e na pergunta de pesquisa, tá? No tema e na pergunta de pesquisa. Vamos lá, passo 4. Estabelecer os objetivos, tá? O que é os objetivos? É o que eu quero alcançar com aquele estudo. Quando você está fazendo um artigo de revisão bibliográfica, você está fazendo um estudo, você está fazendo uma pesquisa, né? Para escrever, precisa também da pesquisa, tem que definir o objetivo. Alguns exemplos. Sintetizar as evidências científicas sobre os impactos das mudanças climáticas na biodiversidade e nos ecossistemas marinhos. Revisar as principais preocupações éticas associadas ao uso da inteligência artificial na saúde e na tomada de decisões. Olha que baita exemplo esse aqui, que baita artigo daria, né, gente? Ainda mais com a utilização da inteligência artificial. Até para fazer uma pergunta similar, né? Revisar as principais preocupações. Quer ver? Deixa eu copiar aqui e formular outra. Cadê? Olá. Opa. Para fazer aqui com vocês, tá? Dá para usar o início das frases, quer ver? Revisar as principais preocupações éticas associadas ao uso da inteligência artificial nas produções acadêmicas do curso de História. Ó, que maravilhoso! Já vou pesquisar, já foi lá para a base de dados, ver se tem pesquisadores investigando sobre a IA nos trabalhos de História, né? E ver quais as considerações que são feitas em cima disso. Tá, então vocês podem pegar essas perguntas aqui e modelar para o trabalho de vocês, não tem problema nenhum, eu fiz essa minha graduação inteira, tá? Aproveitava início e finais de frases para conseguir formular uma. Foi assim que eu aprendi a escrever, tá, gente? Foi assim que eu aprendi a dominar o vocabulário da escrita científica. Vamos lá. Examinar a evolução da proteção internacional dos direitos humanos em conflitos armados, com foco nas normas e tratados relevantes. Investigar as abordagens pedagógicas mais eficazes na formação de professores para a educação inclusiva com base em estudos recentes. Olha que maravilhoso! Se eu vou entrar na área de educação inclusiva e escrevo um artigo sobre isso e atuo profissionalmente, com base na minha pesquisa, eu já sei quais métodos eu posso implementar nas minhas aulas. Quais são os mais efetivos, quais os que deram certo, de acordo com a literatura. Olha que maravilhoso. Eu acho isso tão incrível. Vamos lá. Investigar como as desigualdades de gênero afetam o acesso a serviços de saúde e os resultados da saúde em diferentes populações. Essa aqui está bem aberta, né? Daria para fechar um pouco mais, tá? Então, aproveitem esses exemplos, olhem isso e vejam como isso pode ser trazido, apropriado para a pesquisa de vocês, para o artigo de revisão de vocês, certo? Então, a gente definiu o tema, escreveu o problema de pesquisa, a pergunta, estabeleceu os objetivos. Agora, com isso estabelecido, tá? Porque você não vai para a base de dados ainda. Com isso estabelecido, agora sim, você vai estabelecer quais materiais você quer buscar, quais critérios de busca você vai utilizar para ver quais os que vão ser baixados, quais os que vão ser lidos, tá? Vamos lá. Primeiro, definir as bases de dados, né? Quais bases de dados você vai utilizar? Eu gosto da biblioteca de teses e dissertações. Isso aqui estava na aula passada, hein, gente? Biblioteca de teses e dissertações é minha preferida. É minha preferida. Por quê? Porque são justamente tese e dissertação. Tese e dissertação tem uma revisão bibliográfica em cima, né? Então, a partir dali, tu já consegue mapear outros trabalhos naquele tema. BTDB, alguma coisa assim, gente. Biblioteca, alguma coisa de tese. Bota assim no Google que vocês vão achar, tá? Portal de periódicos da CAPES.
Para quem é da saúde, PubMed, ICIELO. Para quem vai fazer uma pesquisa específica, por exemplo, a Ana Júlia vai investigar a implementação da Lei 10.639 Santa Catarina. Vai focar em Santa Catarina. Vou botar aqui, universidades de SC, ou seja, eu vou nas bibliotecas específicas da UFSC, da UDESC, da UFES, aqui do meu estado, e vou pesquisar lá também, tá? Posso fazer isso? Posso. Posso delimitar somente a isso, a qual é a produção catarinense em torno da implementação da Lei 10.639? Posso, daria um belo artigo também, tá? Vou botar esse centro para vocês se confundirem depois. Vou botar universidades regionais, sei lá. Entenderam? Aqui vocês vão definir a base de dados. Posso pegar 10 bases? Posso. Posso pegar 2. Ana Júlia, eu quero só fazer uma revisão de literatura das teses. O que os trabalhos de doutorado estão me dizendo sobre isso aqui, tá? Posso fazer isso? Pode. Como eu falei, a revisão bibliográfica do tipo narrativa, você tem essa liberdade, tá? Você pode fazer essa escolha. Na sistemática, na integrativa, você também pode fazer essa escolha. A gente tem, né, essa possibilidade. Só que lá nessas revisões você vai ter que explicar tintim por tintim como foi feito, tá? Tem que seguir o protocolo, o sistema, ok? Vamos lá, tipo de material. Vou focar só nas teses. Ou eu posso fazer uma revisão dos TCCs, ou das dissertações, ou dos artigos, ou disso tudo. Posso fazer disso tudo? Pode. Posso fazer só de livros? Posso também. Dissertações, livros, artigos, resumos expandidos, análise, etc, etc. Posso fazer, tá? Palavras-chave. Aqui nem preciso pensar, né? Se eu peguei aqui, deixa eu pegar um exemplo lá do tema. Aqui, uso de gamificação nas teorias freirianas, ó. Qual é a palavra-chave daquilo ali? Gamificação na educação. Paulo Freire e gamificação. Gente, só o século XXI para pensar nisso aqui, né? Em gamificação e Paulo Freire. Deixa eu pegar outras palavras-chave, deixa eu ver. Uso de gamificação e teorias freirianas da educação de jovens e adultos. Tá. Gamificação e jovens e adultos. Ó, com essas palavrinhas-chave, eu já consigo jogar lá nas minhas bases de dados e fazer a pesquisa, tá? Período. Aqui você pode definir, será dos últimos 5 anos? Dos últimos 2 anos? Dos últimos 15 anos? Tá? E aí você vai fazendo a coleta, tá? Gente, isso aqui, ao definir isso aqui, já é o teu critério de inclusão e exclusão, tá? Então, se você jogar se eu for lá na biblioteca de teses e dissertações, mas eu só quero dissertação, eu tenho que dizer lá no meu artigo, a pesquisa foi realizada assim, o critério de inclusão era tese de doutorado na temática tal, 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 tal. Entende? Isso aqui já é critério de inclusão e exclusão, tá? Para quem vai delimitar ainda mais o texto, certo? Bom, esse é o planejamento, tá? Esse é o planejamento. Alguma dúvida dessa parte de planejamento, gente? Que é a parte, eu adoro dar ideias de artigos. Às vezes eu dou ideias para mim e não faço, mas as ideias que eu dei durante a graduação, o mestrado, o doutorado, eu cumpri, tá? Agora eu tô mais, né? Mais relaxada, já passei por tudo isso. Esse ano, por exemplo, eu não foquei na publicação, eu foquei na minha atuação profissional, né, na minha mudança de carreira. Mas o ano que vem, gente, eu vou com tudo na publicação tanto de resenha quanto de artigo, tá? De artigo de revisão, claro. Dúvidas aqui, deixa eu abrir aqui a caixinha. Caixinha não, né, o chat. Início e finais de frases prontas de outros pesquisadores. Para adaptar ao tema. Isso mesmo. Por exemplo, para artigo, sempre em resumo de artigo científico, eu sempre gosto de começar exatamente assim, tá? O presente, lá no resumo. O presente artigo científico
discute tal. Aí tá, fecha. O presente artigo científico busca discutir tal. Aí depois a próxima frase. Nosso objetivo é tananã. Aí depois a próxima. Para isso, realizamos o estudo com base na metodologia tananã. Aí depois vem a última frase lá, que é a conclusão. Com base em nossos achados, identificamos isso. Gente, isso é início, é expressão pronta. Meio que início e final de frase pronta. Você pode usar à vontade, tá? Isso ajuda e acelera o processo de escrita. Depois, se você quiser, no momento de revisão, isso não vai ficar, né, estático, fixado. Você vai lá, muda, ajeita, bota da forma que você, né, que você quiser escrever, e aí o teu estilo ele vai ser construído nesse processo, né? Ou vocês acham que euzinho aqui, no segundo ano da graduação, né, que eu iniciei ali as publicações, 2 dias antes de entrar na universidade, eu estava numa fábrica trabalhando. Você acha que eu dominava esse vocabulário? Entende? Essas expressões? Foi olhando os outros, modelando os outros, lendo muito e escrevendo muito. Tá? Não tem atalho, não tem, né? Tem essas estratégias, mas não tem atalho. Você vai ter que escrever aquilo que você está estudando. Ou seja, a redação é o processo de transformação do teu pensamento, da tua reflexão, da tua, tá? Né? Da máquina, né? Do sistema, né? Da tua cabeça, da tua reflexão na redação. É isso. Tá? Escrita é isso. E aí tem esses hacks, essas estratégias que vão te ajudar a tirar esse pensamento, né? Transformar esse pensamento na linguagem escrita mais rápido, porque ela já vai te dar um início e tu vai continuar. É só isso. Vocês podem se apropriar disso, né? Tranquilamente, ok? Então vamos seguir. Já que vocês não têm perguntas, eu entendo que tá tudo certo, tá tudo bom, vocês estão entendendo tudo, tá? Então vamos continuar. Beleza, Nadia, fiz aqui o planejamento, já sei o tema, formulei a pergunta, formulei o objetivo, fiz os meus critérios, né, de busca. Gente, esses critérios também, ele não precisa estar rígido já de início. Por exemplo, se decidiu ir só nos TCCs, que é uma busca mais, não é uma busca tão fácil de fazer de TCC não, tá? Porque os TCCs estão nas bases de dados das universidades e não num negócio, não numa base de dados completa, tá? Você pode alterar depois. Você viu que tem mais tese do que dissertação? Vou incluir, então inclui. E aí, lá na escrita do artigo, você pode mencionar que você iniciou a pesquisa de tal forma, mas que no decorrer dela, isso é muito comum acontecer, você fez a ampliação ou delimitou ainda mais. Você achou muito material. Não, aqui eu foquei só, então, nos artigos ou nas dissertações, tá? Você tem essa liberdade, como eu falei ali para vocês, você não está seguindo, né, um sistema como da revisão sistemática. Então, você pode mudar no meio do caminho. Sim, certo? Vamos lá. Então, tá, Ana Júlia, já baixei aqui os materiais, né? Já estou fazendo aqui a parte da pesquisa. Passo a passo da pesquisa. Primeiro, você vai buscar, você vai coletar. Nem preciso dizer o que coletar. Acabei de explicar ali os critérios para vocês, né? E você vai organizar esses materiais. Organizar como? Você faz uma pastinha bonitinha, você pode fazer uma planilha, né? Já falei isso também, acho que na aula passada, né? A planilha tendo o ano da obra, o tipo, o título, o tema, enfim. Organiza isso aí, tá? Não deixa solto do teu computador. Depois você vai começar o processo de leitura. Óbvio, tá? Óbvio, aquilo que você baixou, você vai ter que ler de cabo a rabo. E aí, para essa leitura não se perder na sua cabeça, faça os fichamentos. O que é fichamento, professor? O fichamento é o registro escrito das nossas leituras. Então, aquilo que eu destacar, eu passo para outro documento. Depois de eu fazer a leitura, o estudo, o que eu vou fazer? Eu até vou colocar em passo, gente, para ficar bonitinho. Não sei porque eu não botei antes, tá? Não percebi. O passo 6, o passo 7 e o passo 8. No passo 8, o que eu vou fazer? Depois de ler esse material, a minha cabeça já vai fazer automaticamente associações. Isso aqui fulano também falou. Isso aqui contradiz esse artigo. Não, mas essa temática aqui, ele não falou tanto. Essas associações, elas já vão surgir no momento da leitura, só que aí tu não vai perder elas, tá? Tu vai também registrar. Como você pode registrar? Você pode abrir um Word e escrever livremente, tá? Não tem problema nenhum. Vai do teu processo aí de estudo, de criação, de escrita.
Ou você pode fazer, como essa tabelinha aqui está até bonita, mas as minhas já foram bem piores, tá? Eu gosto de ter sempre uma tabela síntese, porque a tabela ela vai já me mostrar de cara as diferenças e as relações entre um e outro. Então, eu deixei lá para vocês, deixa eu fechar aqui essa aba e mostrar a tabela para vocês, tá? Espera aí. Apresentar. Parar tela. Compartilhar tela. Aqui. Ah, ainda compartilhei a tela errada ainda, peraí. Aqui. Eu sistematizei essa tabela aqui para ajudar vocês, tá? Já tá lá na pastinha. Já vou até baixar material também para vocês e colocar lá. Mas vamos lá, o que tem nessa tabela? Digamos que você pegou artigo, tá? A tua revisão vai ser só de artigo. Aí tem lá, peguei 10 materiais para mim analisar. Pode até ser menos, tá, gente? Eu já li texto, já li trabalho de conclusão de curso de pós-graduação, com análise de 5 artigos, ou análise de 5 livros, tá? Sobre aquele tema. E foi uma revisão bibliográfica. Pode até ser menos. E aí você vai ir preenchendo, tá? O que eu vou preenchendo? Tá aqui os tópicos para direcionar a tua leitura e a tua análise. Então, do artigo 1, do artigo 2, do artigo 3, você vai botando temas e tópicos principais. Ah, esse artigo aqui focou na teoria freiriana e gamificação. Ah, esse aqui focou na teoria... eu ia falar vigotskiana, mas acho que não. Existe esse termo, deixa eu ver aqui. Vygotsky. O pessoal aí da educação me ajuda, tá? Teoria de Vygotsky e gamificação. O outro falou sobre isso. Assim eu vou preenchendo. Depois eu venho conceitos centrais e definições. Aqui focou no conceito de alfabetização. Aqui focou no conceito de, sei lá, de letramento. Estou inventando, tá? Metodologias utilizadas. Aqui utilizou o método documental. Aqui foi... aqui foi, sei lá, saída de campo. Entendeu? Aí você vai preenchendo. Aqui as principais autores e obras. Citações e referências. Um trecho que você leu no artigo, pô, isso aqui eu vou usar. Com certeza, essa citação aqui é importante, vou usar. Traz para cá. Quais foram os resultados? O autor descobriu isso, isso, isso e aquilo. O autor 2 descobriu isso, isso e aquilo. E assim você vai criando um panorama visível daquilo que você estudou, do campo de pesquisa que você estudou, tá? Não é maravilhoso, gente? Não é maravilhoso? Eu amo tabelas, tá? Adoro tabelas. E aqui tem outros itens também. Depois que você preencheu um por um, você pode fazer um material por dia. Hoje eu vou ler esse artigo, amanhã eu vou ler esse aqui, responder esse aqui, amanhã, né? Em 2 semanas, um mês, no máximo, você já finalizou essa parte aqui, tá? Depois você vem para sínteses. O que você vai fazer? Você vai olhar essa tabela aqui por material. Fulano disse isso, aqui disse isso. Aí você vai escrever. No artigo tal e tal, os autores concluíram. Entende? Você vai escrever pequenas sínteses, pequenas considerações, porque depois, no momento de construir teu texto, tu vai lá, copia, cola e desenvolve. Tá? Copia, cola e desenvolve. Isso aqui, gente, é trabalho de base, é trabalho de formiguinha que todo pesquisador, na minha humilde e sincera opinião, deveria dar atenção, tá? Trabalho de base. Isso aqui, se você faz isso aqui uma vez na tua vida, os próximos trabalhos é fichinha, porque você vai pegar o jeito, vai pegar o ritmo, vai treinar o teu olhar, vai treinar a tua leitura e vai treinar a tua escrita, tá? Se você fizer isso aqui, assim, a média tá aqui. Se você só fizer isso aqui, você vai lá para cima, tá? Tem muita diferença de um texto com qualidade que fez esse trabalho, tá? Que fez esse trabalho de revisão e análise bibliográfica, certo? Agora, deixa eu sair dessa tela. Peraí, deixa eu sair dessa tela aqui, meu Deus. Remove. Apresenta. Aqui. Tudo certo. Isso seria o fichamento? Esse da tabela? Sim.
É basicamente o fichamento. Você já, ao invés de fazer fichamento, dá para fazer isso aqui, tá? Dá para trazer direto para cá. É isso aí. Vamos lá. Gente, a tabela já está lá. E eu já vou colocar o material também. Como eu fui acrescentando coisas, eu tinha uma versão. Não, vou colocar a versão normal, tá? Porque eu fui acrescentando aqui. E aí, até eu abrir tudo, porque para ele sair direitinho, eu tenho que ficar abrindo tudo. Então, para não demorar, eu vou botar a minha versão. E aí, né, vocês assistiram a aula, vocês vão saber que eu acrescentei coisas ali. Deixa eu achar aqui. Já está lá na pasta, tá? Acabei de colocar. Tem a planilha e o PDF da aula. Vocês podem entrar e baixar. Vou colocar aqui no chat também o link da pasta. Espera aí, deixa eu achar o link. Link da pasta. Aí. Podem baixar. Vou continuar aqui a aula, tá? Na verdade, já finalizando. Entenderam até aqui, minha gente? Passamos pelo planejamento e pela revisão bibliográfica, que é o estudo dos materiais. Em resumo, o estudo dos materiais. Agora você vai estruturar o texto, tá? Como eu falei para vocês, quando eu vou escrever qualquer texto, qualquer um, acho que às vezes até um post no Instagram, alguma coisa, eu tenho que enxergar a estrutura, eu tenho que saber quanto que eu tenho que escrever, tá? Então, a minha sugestão para o primeiro artigo de vocês, para quem é o primeiro que vai escrever de revisão bibliográfica, fica em 8 a 15 páginas. Com 8 páginas, você já consegue apresentar em evento, depois publicar em anais, tá? Com 15 páginas, contando as referências bibliográficas, você já consegue publicar o texto em revista científica, tá? Então, fica nessas páginas aqui. Bom, todo texto, todo trabalho acadêmico tem um começo, meio e fim, tá? Então, eu estruturei aqui os elementos desse começo, meio e fim para facilitar a visualização, o enxergar dessa estrutura textual do artigo de revisão, tá? O começo, para mim, o que, que é? É o título, que você já definiu. Se você definiu o tema, lá no planejamento, isso aqui já é um título, né? Na verdade, é o título desses artigos, né? Então, o título, ele expressa o tema de pesquisa, ok? Bom, depois vem abaixo o resumo e as palavras-chave. Gente, o resumo, para vocês não ficarem, né, se perdendo aí no tanto de informação, construam ele depois, lá no final, né? Pode ser no final do artigo, porque você já vai ter que ter os resultados ali para colocar no resumo também, tá? Então, você fica em 4 frases de até 3 linhas cada uma. Primeira frase, você vai dizer o tema, depois o objetivo, depois o método, a metodologia, depois os resultados. Só isso. Se você ficar nesses 4, já é a base. Tem artigo que tem mais coisas, tem artigo que tem menos coisas, mas eu trouxe a base. Se tu ficar na base, tu não vai errar, tá? Um exemplo aqui. A educação de jovens e adultos tem diversos desafios, tais como problemas de motivação, engajamento, falta de tempo, tananã, tananã. Olha, tá? Aqui não é nem apresentação, está contextualizando o tema. As teorias de Paulo Freire têm apontado o processo de ensino e aprendizagem em diversos contextos educacionais, especialmente na EJA. Já a gamificação tem sido investigada para aumentar o engajamento dos estudantes. Lembra do tema lá, gente? Tá, cadê? Eu peguei o resumo desse artigo aqui, ó. Desse aqui, tá? Aqui ele deu uma contextualização, na verdade, né? Apresentou os 3 temas: o EJA, Paulo Freire e gamificação. Neste sentido, este trabalho realiza um mapeamento sistemático da literatura para observar a influência de intervenções didáticas inovadoras na EJA, da presença da gamificação e apoiadas pelas teorias de Paulo Freire. Aqui é o objetivo do texto, né? O que o texto se propõe a realizar. Dos 220 trabalhos encontrados, 39 estudos atenderam os critérios de seleção e foram estudados. O que é isso aqui? O método, a forma como ele fez a pesquisa. Como resultado, percebe-se que as intervenções estão majoritariamente relacionadas ao processo inicial de alfabetização e reconhecimento das letras do alfabeto, e que ainda há poucos trabalhos que investigam a relação da gamificação e teorias freirianas no EJA. Então, aqui a gente tem o quê? Os resultados, tá? Então, simples, uma frase para cada item que eu coloquei aqui, você já tem um resumo perfeito, tá?
Depois a gente tem a introdução. Gente, introdução, 2 páginas é o suficiente, tá? 1,5 página, 2, 3 no máximo, tá? Introduções longas, ninguém merece, chato pra caramba. Vamos lá na introdução. Primeiro, se apresenta o tema. Este artigo científico apresenta, tananã, tananã, tananã. Contextualiza o problema. Diante dessa temática, identificamos isso e aquilo. Vai dando conteúdos, informações, dados apoiados na literatura sobre o teu tema de pesquisa, né? E vai formando o problema. Menciona a pergunta de pesquisa e os objetivos. Mediante ao estudado, a pergunta de pesquisa que guiou este artigo é a seguinte. Aí você puxa lá a pergunta de pesquisa que você fez lá no planejamento. Tá vendo como o texto ele tem que fluir? Você não tem que parar e, não, vou pensar que é a minha pergunta de pesquisa. Não, você já fez lá no planejamento, tá? Então, são passos. Passos. Depois vem a metodologia na introdução, tá? Você pode não. Menciona a metodologia na introdução. Aí você tem 2 opções aqui. Ou de escrever ela um pouco mais, escrever ali em torno de 2 parágrafos de como a pesquisa foi realizada e não ter essa seção no artigo. Você pode fazer isso em história, a gente faz muito isso, tá? Em artigos de história, o método, ele é discutido lá na introdução. A gente não tem um elemento específico para discutir um método. Tem né, historiadores que sim, que fazem isso, tem historiadores que não, tá? Eu prefiro traçar já isso aqui na introdução, tá? É mais fácil para mim. Pode ser breve ou pode ser mais explicada, como eu falei. Se for mais explicada, se você já colocar ali os critérios, as bases, explicar tudo, não tem por que criar esse elemento, tá? Eu já posso fazer isso? Pode, tá? Pode fazer. Apresentar a estrutura do artigo. O que é isso? Lá no final de todo artigo acadêmico, se não tem, deveria ter, tá? No final da introdução, o leitor vai dizer: o artigo está dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu discuto isso e aquilo. Na segunda parte, analisamos isso e aquilo. Na parte final, nós trazemos as considerações diante daquilo que foi estudado. Ponto. Um parágrafo só explicando não, né? Apresentando de que forma o artigo está estruturado, tá? Só isso a introdução? Só isso. Se você pegar cada ponto desse aqui e transformar em 1 a 2 parágrafos, você já tem uma introdução perfeita, tá? Perfeita. Vamos lá. Gente, isso aqui também são passos, né? Como eu não estou didática hoje, eu deveria também ter transformado em passos, mas enfim. Vamos para o meio. Meio do meu artigo, tá? Trago a seção de metodologia, tá? A seção de metodologia. Aqueles que, daquelas áreas que de forma comum já trazem essa seção, bota essa seção. Agora, aqueles que, por exemplo, eu da história, a maioria dos nossos artigos não tem a seção metodologia. Posso lá trazer na introdução. Traz na introdução, tá? Então, aqui você vai usar no máximo 2 páginas, uma no mínimo, até meia, tá? Tem artigo que tem meia página explicando a metodologia. Por quê? Não é um artigo de revisão sistemática, não é um artigo de revisão integrativa, você não precisa trazer grandes fluxogramas, tabelas para explicar exatamente, né, o teu passo a passo. Aqui você pode descrever de maneira geral, tá? E na metodologia, todo mundo já sabe, todo mundo está cansado de saber que é simplesmente explicar como a pesquisa foi feita, tá? Artigo de revisão bibliográfica exige pesquisa. Que tipo de pesquisa? Bibliográfica, justamente a bibliográfica. Aí tu vai dizer, a pesquisa bibliográfica foi realizada nos portais tal, tal, tal. Nós realizamos a coleta com base nas palavras-chave. Foram encontrados X artigos, mas foram baixados X artigos devido aos critérios de inclusão, que são artigos do ano tal a ano tal, artigos que se relacionavam diretamente com a temática, né? Você vai explicando aquilo que você coletou, analisou, ok? Depois, no meio também do nosso artigo, tem resultados e discussão. Gente, aqui nos resultados e discussão, pode ser essa sessão, a sessão chamar resultados e discussão, ou você pode também dividir esse elemento em tópicos, em subtemas dentro do grande tema, tá? Então, trouxe aqui exemplo para vocês. Nesse artigo aqui, tá? Fictício. A importância da atenção pré-natal na saúde materno-infantil, uma revisão bibliográfica. Como que seria a estrutura desse artigo aqui? Tem introdução,
o primeiro tópico, impacto da atenção pré-natal. Depois eu vou analisar os artigos que falam de relação entre a atenção pré-natal e saúde. Depois, barreiras e desafios do acesso à atenção pré-natal. Aí vem a conclusão e as referências. Tá? É uma forma de eu estruturar um artigo de revisão bibliográfica, ok? Segundo exemplo, conflito interno e internacionalizado, a história da proteção internacional dos direitos humanos. Embora tenha esse artigo lá no planejamento, tá? Eu peguei essa estrutura aqui e fui criando da minha cabeça também. Não está no artigo que de fato foi publicado, tá? Como eu dividiria? Começaria com a evolução dos direitos humanos, né? A trajetória da criação dos direitos humanos. Começaria a falar do mecanismo de proteção internacional e depois falaria dos desafios e críticas relacionadas à proteção internacional e faria as minhas conclusões, tá? Então, isso aqui é uma estrutura que também ela não vai já surgir no momento de planejamento, ela vai surgir depois de você ter lido esses materiais. Por quê? Você vai perceber temas, enredos que são que formam, né, determinados, digamos assim, determinados tópicos da tua análise. Desses 10 materiais aqui que eu estudei, 5 estão falando disso aqui. Então, isso aqui já me dá pano para manga para escrever um tópico dentro do meu artigo e discutir esse tópico ali dentro da sessão, ok? Bom, você pode fazer isso, tá? Estruturar em tópicos ali a tua discussão, ou simplesmente colocar lá no elemento resultados e discussão, ou somente discussão, né? Dependendo da área. O que eu vou escrever aqui? Ora, eu vou escrever aquilo que eu analisei, vou trazer as minhas sínteses, eu vou fazer a avaliação do material bibliográfico em si. Mas eu vou falar de forma solta, eu vou falar qualquer coisa? Claro que não. Você vai falar aquilo que a tua pergunta de pesquisa direciona. Por isso que a gente fez ela lá no início, né? E aquilo também que os teus objetivos querem alcançar. Né? Então, eu coloquei lá para vocês um objetivo, mas pode ter mais, pode ter 2, pode ter 3 objetivos, você pode fazer, não tem problema nenhum. Tá? Então, nessa sessão aqui, você vai simplesmente discorrer sobre o que foi encontrado, tentando responder a tua pergunta de pesquisa, tentando alcançar os teus objetivos. Tá? São eles que vão, colocar as arestas aqui, diante do teu olho, né, daquele material, e focar naquilo ali, certo? Trazer resumos, sínteses, tem gente que faz ali. Eu fiz no meu TCC, tá? Fiz gráficos indicando a porcentagem de temática dentro dos artigos que eu colhi. Aí botava um gráfico bonitinho, dá para fazer isso. Pode trazer outros elementos, gráficos, tabelas, fluxogramas, né? Que eu acabei de falar. Bom, chegamos no meio do artigo, escrevemos no meio do artigo. Agora vem o fim dele, né? A parte maravilhosa, que é quando a gente termina. Considerações. O que eu tenho nas minhas considerações? Tá? Cada item desse aqui eu também posso transformar em um parágrafo que eu já tenho as minhas considerações. Tá? Aqui, gente, é conclusão. Tá? É porque na nossa área, para a gente é considerações finais, porque a gente entende que conclusão não está fechado, né? Mas está aberta também a outras interpretações. Mas isso é da área de humanas, tá? Mas isso aqui é conclusões, tá? Você retoma o tema. Este artigo investigou, tananã, tananã, tananã. Aí depois você vai colocar a tua pergunta, a resposta da tua pergunta de pesquisa. Diante da pergunta de pesquisa, criada para guiar, né, para guiar o processo de pesquisa, nós buscamos entender isso, isso, isso e aquilo. Identificamos que, aí você responde a tua pergunta, tá? Avaliar se os objetivos foram alcançados. Diante daquilo que a gente procedeu, que a gente realizou, chegamos a tal lugar, que é responder justamente o objetivo. Depois disso, você finaliza, no último parágrafo, você faz as indicações futuras. O que é indicações futuras? A partir do que eu tenho hoje, os pesquisadores, a partir desse artigo, os pesquisadores podem se atentar nisso, podem pesquisar aquilo, podem dar foco naquilo outro, entende? Você vai trazer, você vai dizer o que fazer depois da tua pesquisa, o que os outros pesquisadores podem fazer a partir daquilo que você fez, ok? Isso é trazer a indicação futura. E, por fim, a listinha das referências, tá? A listinha das referências, ela está os materiais citados, né? Tudo que você coletou, tá? É aquilo que foi realmente citado dentro do corpo do teu artigo, aquilo que você analisou e mencionou lá, certo? E, claro, referências, né, gente? Seguindo os padrões da normalização, né? Chamada, querida, muito amada ABNT. Se não for ABNT, se você usa o outro sistema, se a tua área usa outro sistema, você utiliza outro sistema, tá? Mas
você foca nas referências, nas normas da ABNT, ok? Então, artigo científico, 8 a 15 páginas, começo, meio e fim. Dúvidas? Perguntas? Divagações? Comentários? Acréscimo, meu professor sempre falava no final da acréscimos a esta aula. Nada, gente. Aula perfeita. É, assim eu vou ficar me sentindo, né, Tânia? Então tá, vou seguir, hein? Foi muito claro na explicação. Ótimo, ótimo. Então vou seguir, tá? Só fazer o fechamento, então, aqui do nosso como fazer, tá? E eu espero que vocês façam, tá, gente? Eu não fico a semana toda pensando aqui em destralhar o como fazer, para vocês ficarem de, né, de bunda para cima no ano que vem, no resto do final do ano, você fazer nada. Define pelo menos aquilo que tu quer escrever, define o que tu vai fazer no teu primeiro artigo, tá? Já vou ficar muito feliz, porque a ideia é eu me pôr em ação, mas pôr vocês também em ação, né? Vamos lá, gente, da escrita, óbvio que eu tenho 1 milhão de considerações para fazer, mas eu resolvi, tipo assim, ser sucinta, tá? Se o aluno for escrever esse artigo, o que eu quero que ele se atente na escrita, tá? Eu resumi isso aqui. Primeiro, estabeleça um prazo. Gente, a pior coisa, a minha burrada esse ano foi não ter estabelecido prazo para as coisas. Tipo assim, eu vou no meu ritmo, vou de boa. E assim eu fui de boa e acabei não publicando nada. Tipo assim, eu comecei a escrever, desenvolvi e tal. Não, tem coisas que eu não finalizei, tem coisas que eu não publiquei, porque eu não me dei um prazo, tá? Então, por favor, se deem esse prazo. Se você vai publicar, 3 meses. 3 meses, tá? Uma publicação é suficiente aí para a gente conseguir fazer o planejamento, fazer a pesquisa e fazer a escrita, tá? O que eu considero mais importante da escrita, assim, mais fundamental, vital, vou escrever um texto, eu quero que entender isso aqui, que é o quê? A construção dos parágrafos. Gente, eu presto muita atenção nisso aqui, tá? Muito. Isso aqui, para mim, é 80% do texto, tá? Tá na redação e na forma como essa redação ela tá organizada numa sequência lógica. Então, palavras formam frases, frases formam parágrafos, parágrafos construídos numa sequência abaixo da outra, após a outra, torna uma comunicação adequada, tá? Forma uma comunicação adequada. E é esse o nosso objetivo: comunicar conhecimento. Pesquisa científica, produção científica é simplesmente isso: comunicar conhecimento. E há várias formas nesse mundo de comunicar conhecimento, mas a forma dentro da academia é através dos gêneros acadêmicos: artigo, tese, dissertação, livro, tá? Então, vamos lá. Evite frases longas, que passam de 3 linhas, tem que ficar enchendo de vírgula, né? Geralmente o leitor ele tem que voltar para o início da frase para poder entender aquela ideia que tu está querendo transmitir, né? Então, fica ali entre 3 linhas, gente. Fica entre 3 linhas que não vai ter erro, tá? São mais fáceis de expressar ideias. Você pode usar o hack ali que eu falei, o início, copiar e colar início de texto. Você pode fazer isso, também facilita. Poucas palavras. Quando se escreve muito, com muita vírgula, eu escrevia muito assim, né, gente, de forma coloquial e de forma longa. Quem me ajudou nisso foi o meu orientador, ele foi me podando ali desde o mestrado e foi me ensinando isso, me explicando isso. Precisa ser sucinta, uma ideia por parágrafo, né? Vá devagar, deixa o leitor respirar, deixa o leitor entender o que tu quer dizer, né? Quando se escreve muito, entre vírgulas, a ideia se perde, o leitor se cansa e precisa reiniciar a leitura do trecho. Em resumo, o texto perde a clareza. De fato, tá, gente? É o que eu mais pego nos projetos de pesquisa que eu leio, é ficar, tipo, quebrando os parágrafos, dizendo, ó, continua isso aqui, desenvolve mais isso aqui, inicia assim, né? Quem já contratou esse meu serviço sabe que eu pego bastante no pé com relação à construção dos parágrafos, tá? Uma ideia por parágrafo, 3 frases cada. Confira se há fluxo de ideias e se o parágrafo seguinte corta a ideia anterior, tá? Então, quebra de conteúdo nos textos é muito comum. A gente termina de falar uma coisa e já quer falar outra. Não, tem que fazer uma transição suave, né? Tem que fazer a relação com o que foi dito no parágrafo anterior. E parágrafos, gente, até de 10 linhas,
tá? Eu sei que tem povo aí, tem áreas que gostam de escrever parágrafos, aquela coisa imensa dentro do Word, gente, para que não tem necessidade, tá? Parágrafos longos demonstra ser falta de concisão. O que é a concisão? É a síntese, falta de síntese, né? Então, se você fez lá na tabelinha as suas sínteses, lá na hora de montar o texto, de escrever, você só vai desenvolver algumas coisas, algumas ideias, certo? Então, isso aqui, para mim, gente, é o coração da escrita científica, tá? Então, toda aula que vocês pegarem em mim, vocês podem ver. Tanto eu no mestrado, quem está dando mestrado, quem está no Domine, as aulas que eu já dei aqui de aula aberta de escrita, construção dos parágrafos. Eu pego muito no pé, porque isso aqui foi o meu gargalo na graduação. Eu escrevia sem parar e foi treinando, escrevendo que eu consegui adequar ali os meus textos. Que eu considero muito importante também, tá? Isso aqui tem a ver com a procrastinação, da gente ficar escrever, não achar que tá bom, ou querer, no momento de redigir aquilo que está pensando, aquilo que refletiu, querer que a redação já saia perfeita na primeira versão, não vai sair, gente. A primeira versão é feia, é mal escrita, é de qualquer jeito, é coloquial mesmo, né? E aí você vai arrumando no processo, você vai revisando no processo. Outra questão, deixar as críticas e avaliação para terceiros. Então, assim, escreveu a primeira versão do artigo, manda para os outros ler, tira um pouco aquelas ideias, aquilo que você escreveu, tá? Dá um tempo para aquilo ali, dá um tempo para o amadurecimento, dá um tempo para as outras pessoas lerem e trazerem indicações de melhoramento no teu texto, ok? Então, assim, escreve, deixa as críticas e a avaliação para terceiros, tá? O teu papel aqui é comunicar conhecimento, ok? Outro ponto da escrita acadêmica, respeito às normas, gente. Tem que saber, tem que aplicar, né? Dei uma aula de normas da ABNT para vocês, bem completinha, né? Porque se você manda um texto para um evento, ou manda para o teu orientador, ou manda para uma revista e não está seguindo as normas de referenciação, né, da forma adequada, as pessoas leem como desleixo, como descuidado, né? E ninguém quer isso, né, gente? Ninguém quer isso para os seus textos. Então, respeito às normas. E muito importante, tem a ver com isso aqui, né? Com deixar as críticas e a avaliação para os outros, é a leitura amiga, ou seja, repassa o texto para alguém, né? Não fica ali só com você. Aquele artigo que eu citei para vocês, de revisão bibliográfica, que está ali mencionado, quem leu foi a minha professora de estágio. Não foi nem meu orientador, acho que meu orientador nem sabia da existência daquele texto. Foi ela que leu, pedi para ela ler, pedi para o colega ler, os colegas de estágio, pedi para todo mundo ler, de submeter para a revista. Isso é muito bom, porque quanto mais feedback a gente recebe, mais pontos que a gente não viu, porque em algum momento a nossa leitura vai ficar viciada, tá? De tanto que a gente escreveu sobre aquilo ali, tem que passar para outra pessoa, porque a gente não consegue mais identificar os buracos, os problemas no nosso texto. Aí a terceira leitura vai conseguir ler, tá? Então, depois, né, que você receber os feedbacks, reescreva, ajuste, revisa, quantas vezes forem necessários, até você achar que o texto ficou adequado a ponto de ser submetido ou num evento, ou num periódico, enfim, tá? Essas são as minhas principais, acho que sim, principais dicas, assim, da alma, do coração, com relação à escrita acadêmica. Se tu pegar isso aqui, gente, adeus textos ruins, textos fracos, tá? Com isso aqui, você vai conseguir escrever muito bem. E claro, né, gente, teu primeiro texto não vai ser a perfeição, tá? Então, aquele meu artigo não tá a perfeição. Tá um artigo bom que foi aceito, né? Quando ele é aceito, significa que ele foi lido por outras pessoas, que ele passou por um processo de revisão, né, de revisão de pares dentro das revistas, e os pesquisadores que leram aquilo ali consideraram que era pertinente, que era relevante de ser publicado. Então, né, em resumo, é um texto bom. Eu ia dizer, meu artigo não, mas é bom sim, passou por toda essa. Passou por 1000 revisões, passou pelo crivo. Então, é bom sim, tá? E é muito importante que ele passe por essas diversas leituras, por esses diversos crivos que vão deixando ainda melhor, ok? Então, gente, deixa eu ver se vocês têm dúvidas. Pegaram bem aqui o como fazer? Baixaram lá o material? Isso aqui, gente, olha, é ouro, tá? Modéstia à parte, é ouro. Se soubesse isso aqui já lá no início da graduação, muita coisa teria sido poupada. Recebemos os slides? Sim, Rosana, vai ali na descrição do vídeo, clica na pastinha do Drive,
e baixa o material. Se tu tá me assistindo pelo celular, baixa no celular, envia para si mesmo no WhatsApp, mas baixa, tá? Porque não vai ser... não vou mandar em outro lugar, é só aqui na aula, tá? Vocês podem fazer isso, gente. Tem 17 pessoas assistindo agora. Façam isso. Baixe o material. Última chamada. Sem dúvida, não tem pergunta, gente. Não tem dúvida. Dúvidas, perguntas, indagações, colocações, acréscimos. Acréscimos. Baixe o material, todo mundo baixou. Deixei uma dúvida lá em cima. Ô, Luana, lá em cima onde? Deixa eu chegar. Ah, tá. A escolha dos artigos pode diminuir a confiabilidade do artigo? Como diminuir o viés na hora do planejamento? Gente, esse negócio de viés, para a gente da Humanas não faz sentido algum, tá? Porque quem está produzindo pesquisa é uma pessoa. E uma pessoa, quando ela define o que é pesquisar, o tema, o recorte, isso já é uma delimitação. Isso já é eu dizer, isso já é um viés, mas não é bem essa palavra, tá? Isso já é uma escolha parcial, tá? Então, independente daquilo que tu escolhe, se tu souber justificar, olha, eu escolhi 10 artigos aqui porque são os 10 que mais se relacionaram ao problema de pesquisa e são os 10 que entraram nos critérios de escolha. Ponto. Tá? Não tem esse negócio aí de com viés, com menos viés, ponto, é isso aí, tá? Esclareça os critérios para o leitor. Esclarecendo os critérios, quanto mais a gente descreve um método, mais robusto a gente deixa, mais empírico a gente deixa ali a nossa escrita, a nossa produção, tá? Então, assim, independente do número de textos que você escolher, se eles forem bem descritos, se o método for bem descrito, a confiabilidade não vai ser questionada, tá? Não vai ser questionada. Por quê? Gente, qual é a diferença do discurso científico de outros discursos, de outras formas de conhecimento? É que ele pode ser conferido, é que ele pode ser replicado. Então, a Ana Júlia fez uma pesquisa lá no seu estágio, ela pegou esses livros. Se outra pessoa quiser fazer exatamente a pesquisa da Ana Júlia, ela pode, porque a Ana Júlia descreveu como foi feita, indicou quais são os materiais e fez essa leitura com esse objetivo. Então, a ideia é que quanto mais você descreve a metodologia, mais confiável ela é e ela pode ser replicada, tá? É isso que nos distancia de outras formas de produção escrita e produção de conhecimento, certo? Em relação à pergunta, deve estar necessariamente relacionada com a lacuna do tema? É que a pergunta de pesquisa já é meio que a lacuna do tema. Para mim, as pessoas diferenciam, mas porque a pergunta de pesquisa é aquilo que nenhum outro pesquisador se perguntou. Então, sim, está relacionada diretamente com a lacuna, tá? A tua pergunta de pesquisa deve ser única. O tema não é único, tá? Mas a pergunta tem que ser única. Você tem que se perguntar aquilo que nenhuma outra pessoa se perguntou diante daquele tema, ok? Vamos lá. Gente, meio de 5, cumpri meu objetivo, né? Cumpri meu objetivo. Então, já estou considerando que vocês baixaram os materiais, que vocês compreenderam aquilo que eu quis passar e que vocês tiraram as dúvidas, tá? Não tem mais dúvida aí? Não tem mais perguntas? Então é isso, minha gente. Meio de 6, vou dar conta aqui do meu almoço. Muito obrigada por estarem aqui. Eu espero que as aulas façam sentido e ajudem vocês. Esse é o objetivo das aulas abertas, tá? Para que eu consiga repassar um pouquinho daquilo que eu sei para ajudar vocês, né, no sentido da pesquisa, da produção textual, da organização, tá? Então, agradeço de coração as 17 pessoas que estão assistindo. Que façam bom proveito, tá, gente? Bom proveito e que apliquem pelo menos alguma coisa que seja vocês apliquem, tá? E é isso. Nos vemos na próxima aula de semana
que vem. Ai, gente, já comecei a fazer ela, tá? Tá muito maravilhosa, ainda mais com as mudanças ali da CAPES, né, da extinção do Qualis, extinção, né, mas enfim. Não percam a aula de semana que vem, tá? É para quem quer publicar, tá? E aí nos vemos na próxima aula. Muito obrigada, bom resto do dia aí para vocês, bom almoço e até a próxima.